Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre algo que aconteceu hoje e que eu conversando com uma médica de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, ela me falou que estava cansada de receber as fórmulas mágicas, os anúncios de pessoas, de médicos que deixaram de ser médicos para serem marqueteiros, oferecendo fórmulas mágicas para os médicos ganharem aí 50 a 100 mil reais por mês. E eu quero fazer uma crítica a esse respeito. Não digo que seja inviável ou impossível um médico ganhar esses valores com consultas médicas. É possível sim, mas não é essa a promessa que nós temos aqui na mentoria. E aí, hoje mesmo, um pouquinho depois de ter falado com ela, eu vi uns slides de um anúncio que oferecia a vantagem das palavras persuasivas. E eu vou fazer uma crítica a esse respeito. Quero mostrar para vocês um pouquinho, quero contar a história que tem nesse slide e por que esse tipo de coisa é mal interpretada. Da mesma forma que na medicina nós temos, por exemplo, os médicos que trabalham com medicina integrativa, e o nome talvez tenha sido mal interpretado por algumas pessoas, e os profissionais que trabalham com isso às vezes não são exatamente os profissionais que nós esperamos, né? Os baseados em ciência, esse tipo de coisa, né? E esse compromisso com a medicina, baseado em evidência, ele é muito importante na nossa mentoria. É um dos crivos, né, do Dr. Flávio, meu sócio, para que a gente tenha um novo mentorado na nossa mentoria. E então, vamos direto para o assunto agora. Eu quero falar sobre as 20 palavras persuasivas para aumentar as suas vendas. E ainda tem bônus. E aqui eles falam sobre o David Ogilvy. E aqui eles falam sobre o David Ogilvy. E eles falam que ele foi um gênio da publicidade e tinha uma lista de palavras-chave que são capazes de vender mais. E é verdade, o Ogilvy, ele falava sobre isso. Ele falava que algumas palavras usadas nos textos, né, nos copywriters, pelos copywriters, eram palavras mais encantadoras. E, claro, existe muito estudo para isso, e isso funciona mesmo, mas não pode ser usado do jeito que é colocado aqui. Essa é que é a coisa. Se você procura resultado bom, resultado grande, sem esforço, você vai cair nesse tipo de armadilha. Então, eles falam aqui, vamos desvendar quais são as palavras. E aí eles colocam a lista de palavras. Eu vou listar rapidamente aqui. Extraordinário, incrível, surpreendente, agora, sensacional, apresentando, de repente, revolucionário, aperfeiçoamento, proclamando, milagre, querido, mágica, desafio, oferta, comparar, rápido, barganha, fácil, depressa. E é isso aí. E aí depois ele coloca frases que vão te inspirar e como utilizar as palavras persuasivas. O primeiro problema é o seguinte: estas palavras, quando usadas de forma exagerada, né, elas acabam atrapalhando o seu copy, né, a sua copy para vender. E pior ainda se você só forçar a barra, porque se não está no seu vocabulário, se você não está acostumado a usar essas palavras, você vai dar uma entonação diferente nelas, e isso é péssimo, soa muito mal. E aí vai ficar artificial, né? E aí eles vão colocar frases para te inspirar. É aquele tipo de coisa que você copia e cola para usar, né? Então ele coloca para cada uma das palavras, eles colocam um exemplo. Então, por exemplo, extraordinário em cada detalhe, incrível desempenho em ação, surpreendente em todos os aspectos, agora é o seu momento, sensacional, não perca, apresentando novidades emocionantes, de repente tudo mudou, revolucionário, o futuro chegou, aperfeiçoamento contínuo é crucial,
proclamando nosso compromisso com a qualidade. Milagre, um verdadeiro milagre aconteceu. Mágica, a mágica está no ar. Oferta, nossa oferta é imperdível. Rápido, obtenha resultados rápidos. Fácil, tornamos tudo mais fácil. Querido cliente, você é especial. Esse usou ainda 2 palavras, né? Palavra mágica. Desafio, aceite o desafio e vença. Comparar, compare e veja a diferença. Barganha, uma barganha incrível. Depressa, faça isso depressa. Depois ele pergunta se o post salvou e tal, para compartilhar com os amigos. E isso foi distribuído de forma paga, né? Isso foi pago por quê? Porque era para distribuir para mais pessoas. E agora vem uma questão importante. Sem dúvida, esse publicitário, o Ogilvy, ele foi muito importante na publicidade no mundo. Sem dúvida, essas palavras são persuasivas se elas forem usadas na medida certa, no lugar certo, numa oportunidade certa. Então não adianta você, médico, que é muito bom em medicina, você pode ser um profissional absurdamente bom em medicina, querer dar uma de publicitário ou de copywriter, que é a pessoa que escreve as copies, né, os textos persuasivos, os textos para vender, e achar que você vai conseguir, só porque você é bom médico, você vai conseguir também ser persuasivo usando as palavrinhas. E assim, não existe fórmula mágica, não existe. Isso depende do lugar que está sendo veiculado, depende da idade da pessoa, depende do perfil da pessoa, do tipo de produto, do nicho que você vai vender, do tipo de serviço também. Depende de uma série de coisas. Não dá para você ir atrás de uma fórmula pronta. Isso não existe definitivamente. E otário quem compra um produto desse, que esse tipo de marqueteiro aí, entre aspas, esse marqueteiro, ele vende solução pronta. Ele vende um checklist que, se você tiver aquele checklist que ele está vendendo de 297 por 9,99 para você, você vai conseguir algum resultado. Nós temos algumas iscas para atrair perfis de clientes ideais, que você paga alguma coisa, valores pequenos, que são esses e-books e tudo mais, e que atraem a pessoa para eu identificar se aquela pessoa tem o perfil de cliente que eu preciso. E é uma técnica que nós usamos, uma forma de captação de leads e não de clientes, que acaba me permitindo filtrar se o cliente, se o lead está perto do meu cliente ideal. E é impressionante como as pessoas confundem esse método de captação de leads com vendas, e aí acham que vender esse tipo de coisa é que dá resultado. E aí a gente vê esse marketing medíocre que incomoda todo mundo, que atrapalha, que fica enchendo o saco de todo mundo e buzinando palavrinhas mágicas. E aí depois acontece o que acontece com tantas palavras, né, que a gente estraga de tanto usar da forma errada. Eu vou dar alguns exemplos sobre essas palavras. Uma palavra que é absurda de uso para mim é a assertividade. Eu tenho até um vídeo a respeito disso. A palavra assertivo não vem de acerto, ela é com 2 S's. Não existe palavra assertivo com C. Mas impressionante, algumas pessoas acham que o sentido dela vem de ser mais assertivo, ser mais efetivo no acerto. E não é. O significado dela, procure no dicionário, não é esse. É ser direto, é falar não sem magoar a outra pessoa. É ser mais ou menos duro com a outra pessoa nas palavras, sem meio termo, esse tipo de coisa. Ele não tem nada a ver. Então você não pode falar, esse aqui é um jeito mais assertivo de você conseguir os seus resultados. Não faz sentido essa frase. Outro exemplo de que nós estragamos as palavras é o coach, né? O coach, ninguém aguenta mais o coach. Mas o coach de verdade,
ele é um treinador. Ele é muito importante em grandes empresas, ele é muito importante para a performance pessoal das pessoas. É como um psicólogo. Um bom psicólogo, você precisa de uma terapia para o resto da sua vida, não é até eu resolver algum problema. Não, um bom psicólogo te coloca no eixo, você precisa fazer terapia. Tanto que a frase de terapia em dia, você dá com a terapia em dia, ela é muito importante, né? Então, assim, o coach, a assertividade, outras palavras aí que agora não me vem à mente, mas elas acabam sendo usadas até gastar pelas pessoas de forma totalmente errada. E essa lista de palavras eu acho um absurdo, porque algumas pessoas ainda acham que isso é fazer marketing. E pega essa visão. Marketing não é vender mais. Marketing é servir. Então você tem uma pessoa que tem uma necessidade e tem um produto ou serviço que atende exatamente essa necessidade. É perfeito para ele. Então a melhor coisa que pode acontecer é ele encontrar essa solução. E quando ele encontra essa solução, o marketing ele serve para conectar o serviço ou o produto à pessoa certa. E aí ele tem uma solução entregue, né? Ele serve a outra pessoa. Então marketing ele vem de servir o outro. E aí venda também, quando é uma venda boa, não é uma venda que você lucrou muito e tal, é uma venda que você conseguiu resolver o problema do seu cliente. Então o paciente, quando tem um problema, tudo que ele quer é ser bem atendido, é ter o problema dele resolvido. Se você médico for resolver o problema dele, não interessa o preço que você cobra. Mas aí já é outro assunto, você pode ver em alguns vídeos nossos aqui, a gente fala sobre como cobrar mais, a gente fala como cobrar o preço justo pelas coisas, né? Pelos seus serviços, pelas suas consultas, por exemplo. E me conta se você também tem essa sensação de que estão usando fórmulas mágicas para tudo, e aqui a gente vende o contrário disso. A mentoria, por exemplo, não vende fórmula mágica, a gente tem arrepios quando isso é mostrado para a gente. E eu fiquei tão indignado que eu precisei vir gravar esse conteúdo aqui para vocês.